Existem lugares incríveis pelo mundo, donos de beleza que deixariam qualquer pessoa de boca aberta. Mas alguns desses lugares, apesar de belos, possuem um grau de perigo igualmente grande. Como é o exemplo desse lago que vocês estão vendo, onde uma pessoa pode simplesmente perder a vida ao entrar nele. Vem comigo conhecer esse e outros lugares que, bom, é bom você ter cuidado ao visitar, viu? Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Islândia. A Islândia é dona de uma beleza que só um país nórdico é capaz de guardar, né? Porém, na prática, o país é repleto de fogo e gelo. Não é à toa que muitas cenas de Game of Thrones, as Crônicas do Fogo e Gelo, foram gravadas nessa região. Então, você já vai estar num frio insuportável e ainda corre o risco de ficar preso no país por conta de uma erupção vulcânica aqui e outra acolá. Ah, e se isso já parece ruim demais pra você, saiba que muitas dessas erupções acabam gerando nuvens de poeira que se conectam com as partículas de neve e se tornam muito densas, levando semanas ou até meses para dissipar no ar, o que também faz com que a temperatura de lá caia muito mais do que você possa imaginar. Bom, é bonito, mas é perigoso. E se a gente tá falando de GOT, bom, deixa nas ceninhas da TV mesmo, né? Caribe. As ilhas caribenhas são talvez o local mais paradisíaco do planeta inteiro, justamente por serem maravilhosas e elas ficam numa região tropical ali, que é um dos climas mais confortáveis do planeta. Bom, isso porque, apesar de serem maravilhosas, as águas caribenhas possuem um grande perigo, família. Por lá existem correntezas muito fortes, que às vezes surgem de uma hora para outra. Elas arrastam até os nadadores mais experientes pro fundo, que eventualmente acabam se desgastando por completo e perdem a capacidade de se manter sobre a água, aonde eles acabam, claro, se afogando. Isso, aliado com uma dificuldade de ter um policiamento adequado com salva-vidas, faz com que a quantidade de pessoas afogadas lá seja gigantesca mesmo. Por isso é muito comum que turistas nem cheguem a entrar na água quando vão para essa região, permanecendo nos resorts ali, bebendo pina colada, na areia, claro, né, longe do perigo. A Rua da Morte. Possuindo uma altitude de mais de 4,5 mil metros, névoa e chuva constante fazem parte da travessia desse local. Porém, o mais assustador é que a sua rua é estreita, com você tendo apenas 3,6 metros de largura de estrada, o que faz dela a mais perigosa do mundo. O número estimado de mortes é de 200 a 300 pessoas por ano, o que rendeu à via o apelido de Estrada da Morte, né? O que torna a situação ainda mais tenebrosa no local é que realizar a travessia acaba sendo muito econômico, se é que você me entende. Então, várias empresas de turismo ou de transporte acabam optando pelo seu uso para diminuir os custos, com o risco ficando todo sob as costas do motorista. Eu não gostaria de dirigir num local desse não, viu? Guatemala. A arquitetura maia encontrada em El Mirador e a areia preta na praia de Monterrico faz com que a Guatemala seja um dos sonhos de turismo de muitas pessoas pelo mundo. Só que, né, para muitos ir para lá não vai ser uma boa ideia, viu? Estamos falando de um país que nos últimos 40 anos teve um terremoto que causou o fim de mais de 27 mil pessoas, golpes de estado, disputas territoriais armadas, um vulcão que entra em erupção uma vez ou outra e sem falar, é claro, da criminalidade e dos perigos naturais da região. Então não é muito difícil encontrar pela internet locais que não aconselham o turismo no local, embora seja um local muito bonito para se visitar. Quem sabe em breve, né, as coisas não fiquem mais facilitadas, porque realmente é uma região muito bonita de se ver, né? Lago Hiller. Conta aí pra mim nos comentários se você visse um lago desses, iria imediatamente querer pular na água? Eu aposto que sim, pelo menos eu iria. Bom, se você disse sim, assim como eu acho que é uma boa ideia a gente nunca visitar o Lago Hiller, viu? Que fica na Austrália. Porque apesar de ser extremamente bonito com a sua cor rosa, esse local é extremamente perigoso para qualquer um que tente dar um mergulho por lá. Calma, ele não é perigoso em si de fato, a água só tem muito sal mesmo. Tem uma das maiores concentrações de sal por metro cúbico de todo mundo. Na prática, isso não lhe causará nenhum mal de fato, a não ser que você tenha feridas expostas que vão doer mais do que o inferno seria capaz de proporcionar. Ou também, se você acabar bebendo muito dessa água, que vai acabar te dando uma desidratação por completo
E aí, uma espécie de envenenamento vai acontecer por sal. Porém, como esse é um ponto turístico muito valioso para a região, você vai acabar se arrependendo se decidir dar um mergulhão nesse lugar. Isso porque na lei local é extremamente proibido nadar no Lago Hiller. Isso, claro, na tentativa de tentar preservar a beleza do local e não contaminar a água, uma vez que eles não entendem muito bem como o fenômeno da cor rosa está acontecendo ali. Por conta disso, se você mergulhar nesse lago, será pego por um dos guardas florestais que escolta a região todo santo dia. Ele irá te levar para cadeia, obviamente, onde você terá que pagar uma multa equivalente a uns 10 mil dólares, o que daria quase 50 mil reais, né? Além disso, se você for um turista estrangeiro, provavelmente você seria deportado e receberia um banimento permanente, impedindo que você voltasse para a Austrália. Então, família, mesmo que esse lago não seja diretamente perigoso, se você acabar pulando nele, bom, no final das contas, vai desejar nunca ter conhecido na vida. E se você ficou curioso demais ao ponto de achar que vale a pena pagar um carro por esse mergulho, experimente ir para o Mar Morto, já que lá a experiência vai ser a mesma e é permitido, claro, entrar na água, né? Filipinas. As Filipinas são conhecidas pelas suas praias maravilhosas, porém nos últimos anos esse não tem sido o melhor lugar do mundo para se passar as férias. Segundo os moradores locais, nos últimos anos terroristas extremistas estrangeiros têm invadido a região para realizar sequestros em turistas, família. Imagina assim, para visitar os melhores lugares da região, você precisa ter muito dinheiro e estará do lado de várias outras pessoas que nem você. Um verdadeiro banquete financeiro para os sequestradores, né? Ainda assim, há diversas regiões do país que ainda são consideradas seguras de ir visitar, principalmente aquelas onde um poder militar da nação tem uma presença mais forte ali, permitindo uma certa paz, sabe? Entretanto, meus queridos, o exército filipino é incapaz de cobrir adequadamente todo o seu território. Assim, nas regiões mais ao sul, está se tornando cada vez mais perigoso de ir visitar. É muita situação delicada que vem acontecendo com turistas naquelas regiões. Além disso, se o sequestro já não fosse o suficiente, o grupo separatista islâmico Moro tenta por diversas vezes tomar a região para si, o que causam confrontos armados contra o exército filipino, né? Então, meus queridos, é bom a gente ficar um pouquinho de fora desses locais, né? Principalmente quando a gente sabe aonde evitar. Myanmar. Myanmar é um exemplo dos perigos que um desenvolvimento urbano e industrial muito acelerado pode causar em um país. Por muitos anos, Myanmar esteve sob severas sanções internacionais que caíram por terra apenas em 2012. Porém, quando isso aconteceu, o mundo todo pôde pela primeira vez explorar o turismo naquela região, que não é nem um pouco ruim. O problema, família, é que estamos falando de um país meio que falido, sem praticamente nenhuma estrutura para acomodar a tsunami de turistas que entram lá. Para você ter uma ideia, na primeira leva, eles não tinham acesso nem a caixas eletrônicos, sendo necessário ter que carregar todo o seu dinheiro de viagem com você no bolso, o que resultou em uma quantidade inimaginável de turistas que perderam tudo em um assalto que, bom, ficaram andando por ali, né, de um lado pro outro com dinheiro. Era fato que isso ia acontecer, né? Claro que também a galera fica com medo de deixar o dinheiro no hotel, que também não tinha cofres, né, nos quartos, então é um efeito em cascata. Além disso, conforme a quantidade de dinheiro entrando foi sendo cada vez maior, principalmente com turistas mais ricos, fez com que muitos proprietários de restaurantes ou que atuam na área de serviços turísticos se tornassem magnatas praticamente da noite para o dia. Isso criou uma grande desigualdade social no país, onde essas primeiras pessoas, a terem mais grana ali, compraram tudo quanto é lote possível para expandir os seus impérios, o que gerou uma especulação gigantesca nos valores dos imóveis e também gerou um grande crescimento urbano desplanejado. Assim, quando o governo do país finalmente pôde começar a trabalhar com mais recursos, eles tiveram uma penca de problemas já travados para resolver, né? Além de serem incapazes de criar um centro urbano planejado, porque tudo aconteceu muito rápido mesmo. Por conta disso, apesar dessa situação estar mudando nos últimos anos, Myanmar ainda não é um local muito indicado para se visitar, uma vez que por conta da alta desigualdade social e ainda a falta de infraestrutura adequada, há muita criminalidade e problemas que você terá que enfrentar por lá. Vale dos Reis.
Localizado no lado oeste do rio Nilo, o Vale dos Reis é um dos locais mais interessantes e perigosos para se explorar. Ele é feito sob camadas de marga e cálcio, que formam grandes rochedos e morros, onde os engenheiros mais habilidosos do passado esculpiram para realizar as suas gigantescas construções, né? O que torna esse lugar extremamente perigoso, família, principalmente para turistas desavisados, antes de todo o ambiente, já que essas tumbas estão numa região desértica e afastada, ou seja, calor e sem contato com qualquer civilização mais próxima, te deixando literalmente à deriva das situações do clima, né, que podem ser um tanto quanto complicadas. Mesmo que você supere o calor e a desidratação, ainda terá muito problema em navegar pelas tumbas. Isso porque em uma tentativa de impedir que as tumbas fossem saqueadas, todas elas são grandes labirintos construídos pelos engenheiros na intenção de fazer com que você perca a saída e acabe nunca mais deixando a tumba, assim como o próprio faraó. A ideia era que mesmo que você chegasse no tesouro do hall principal, ainda teria dificuldade em sair dali com eles. É claro que na época eles não imaginaram que seria só criar marcações com tinta para não se perder, né? Ou jogando pedrinhas ou farelo de pão, que nem, né, a história dos livros nos contam. E há quem diga também que as tumbas estão amaldiçoadas. Como toda tumba tem que ter um pouquinho de essência mística ali, né? Mas, família, eu vou falar uma coisa pra vocês. Hoje a gente viu muito lugar perigoso, mas que ao mesmo tempo é muito lindo, né? Esse vídeo vai ficando por aqui. Compartilha ele com quem você acha que vai curtir. E, bom, a gente se vê no próximo, né? Um abraço e até mais.